Bom dia a todos e todas. Meu nome é Neura Ana Provenzi e para iniciar nossa webinar de hoje, vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, cabelos claros, com mechas, estou de óculos, visto uma blusa preta com umas florzinhas bege. Estou na sala da minha casa, uma parede atrás de mim é cinza. Tem um quadro e também mais à minha direita com um quadro com fotos em preto. Tá? Ao meu lado está a Sharon da Costa, que será a nossa intérprete de Libras, e posteriormente a Alessandra Goulart. Bem-vinda, Sharon, bem-vindas. Eu vou fazer a audiodescrição da Sharon. A Sharon é uma mulher branca, de cabelos pretos, tá com o cabelo preso, né? Com uma blusa preta também. Atrás tem uma parede branca. Está com um fone de ouvidos. É isso, Sharon? Né? Então, a audiodescrição que nós fizemos tem o objetivo de ampliar o alcance do nosso PIN Debate, buscando a promoção da inclusão de todos os públicos. Né? Então, continuando a apresentação, como eu falei, eu me chamo Neura, sou psicóloga, faço parte do Grupo Técnico Estadual do PIN, né? Primeira Infância Melhor, e além de outras atribuições, eu sou responsável pelo apoio aos municípios da macro-região Centro-Oeste, né? A 4ª e a 10ª Coordenadoria Regional de Saúde. Gente, essa é a segunda vez que eu sou anfitriã do PIN Debate. Então, é a mesma coisa que a primeira vez. Aquele friozinho da barriga continua igualzinho, tá bom? Vamos lá. Então, estamos iniciando o nosso 21º PIN Debate, né, com o tema Diálogo sobre Parentalidades, né? Eu vi que vocês já estão chegando, já estou vendo os municípios de Pelotas, a Jaqueline de Alegrete, Vacaria, tá? Vocês vão colocando no chat se atua no PIN, no PCF, na atenção básica, fazem parte da rede, de que municípios são, de que estado, se identifique ali, certo? Então, aqui eu estou vendo também de Santana do Livramento, chegando, Pelotas, a Gabriela, nossa colega do GTE. Isso mesmo, pessoal, vamos falando, a Magra de Alegrete, vão se identificando, certo? Bom, como eu falei, essa é a nossa 21ª edição do PIN Debate. E eu já começo dizendo assim que esse é o nosso último PIN Debate do ano. Mas não fiquem tristes, porque em novembro, né, nós teremos, na última quarta-feira do mês, olha só, anotem, tá? Dia 24 de novembro, nós teremos a Semana Estadual do Bebê, né? E nós encontraremos no nosso seminário da primeira infância. O Marlio colocou na tela, né, que o tema da nossa semana, as infâncias que queremos. Reservem a data, gente, coloque já na sua agenda, dia 24, né? Será online, todo online, e o seminário ele terá muitas novidades. E o tema assim, irá abordar a participação infantil. Quanto isso é importante nós que trabalhamos com a primeira infância, né? O direito da criança. Claro que nós já temos vários nomes de peso da temática, né? Que vocês vão conhecendo nos próximos dias. Então, assim, ó, fiquem atentos às nossas redes sociais, ao nosso site, que tudo que tiver sobre o nosso seminário, a gente vai colocando, vai divulgando ali, tá? Outra questão que esse ano também, gente, a premiação do Salvador Célia, Prêmio Salvador Célia, também está ficando belíssima, muito linda. Não temos a data ainda, mas em breve teremos informações. Fiquem ligados, por isso que assim, sempre estão lá, site do PIN, rede social do PIN, certo? E hoje, assim, no encerramento desse PIN Debate, nós já vamos lançar, para a gente se aquecer para o nosso seminário, para a construção do nosso seminário, nós vamos lançar a pergunta: como é a infância que você quer? Olha que pergunta importante. Tá?
Mande a sua opinião, o seu vídeo, desenho, tudo que vocês acharem importante, vocês têm que participar junto com a gente para construir juntos qual é a infância, como é a infância que você quer, tá? Vocês não esqueçam, nós vamos, para facilitar, a gente vai, vocês podem enviar pelo WhatsApp do PIN, que está ali na tela, ó, 5198 405 3439, tá? Então, vocês identifiquem, coloquem qual é o município e que vocês estão enviando. Então, pode ser vídeo, desenho, texto, o que vocês quiserem, tá? Nós ficamos muito felizes quando a gente recebe os vídeos, as perguntas, as contribuições de vocês. Então, esse é o momento da gente contribuir junto. Vamos construir esse seminário As Infâncias que Queremos, certo? Bom, hoje nós estamos sendo transmitidos nas páginas da Secretaria Estadual da Saúde, pelo Facebook, YouTube e o site do PIN. Lembrando que esse PIN também ficará gravado, né, assim como os anteriores. Caso alguém não consiga hoje assistir, depois pode assistir com a gente, tá? Não esqueça de ir colocando, que vocês vão no chat se identificando, tá? Eu vi que temos, além do nosso estado, nós temos, parabéns para o supervisor do PCF no município de Ilha Comprida, São Paulo, gente. Muito bem, bem-vindos ao nosso estado, o Antônio Xavier, que é importante, tá? O Conselho Estadual de Saúde e Conselho Municipal de Saúde de Gravataí. Muito bom esses conselhos, é importante a participação, né? E já temos 100 pessoas online. Que legal, gente. Isso mesmo, vão chegando, vão se aproximando, tá bom? E vão colocando ali para a gente identificando município, estado, de onde vocês são, tá? Enquanto a gente vocês vão chegando, vão se aproximando, eu vou dar alguns informes importantes, né, para vocês já se ficarem informados. Um deles, né, a Secretaria Estadual de Saúde e a Secretaria de Igualdade, Cidadania, Direitos Humanos e Assistência Social estão lançando hoje, gente, a atualização da nota de orientação para o trabalho dos programas do PIN e PCF, tá? Em tempo do novo coronavírus. Tá? E também lançando a cartilha de orientação sobre atendimento presencial do PIN-PCF. Tá? Olha só que importante isso. Esses documentos eles são importantes nas orientações em relação aos atendimentos, as formações iniciais, recursos, acompanhamento e captação das famílias pelas equipes municipais, né, nessa época de pandemia, tá? Na cartilha, gente, assim, nós teremos informações sobre as medidas que devem ser adotadas nos atendimentos presenciais, que temos que visar pela segurança e profissionais dos nossos, segurança e proteção dos nossos profissionais, né, do PIN-PCF, e também das famílias. Então, ela está bem linda, bem bacana, gente, tem ilustrações que auxiliam e enriquecem a leitura, tá bom? Então, os dois documentos já estão disponíveis no site do PIN e podem ser consultados para todos. E nós esperamos, pessoal, que todo esse material assim seja bastante divulgado, seja visto, seja estudado por todas as nossas equipes, tá? Então, no final desse PIN debate, vocês vão lá dar o download e já vão lendo e já vão se atualizando, certo? Bom, já vamos ver quantas pessoas, né? Vamos lá. Quem sabe, quem mais está chegando, gente, ainda estamos com 100 pessoas, isso é muito bom para o início aqui, tá? Santana do Livramento está chegando, né? Nova Baçã, no município da Serra, né? Maçambará, um município que eu atendo também, bem-vindas, Estrela, no Vale do Taquari, é isso, né? Eu vou chamar, acho que a Amanda para a tela, né? Para a gente dar início, agora que a gente já deu alguns informes, já falou do seminário, Semana do Bebê, da atualização da nota técnica, cartilha, né, Amanda? Vamos dar início, vamos
conversar sobre esse PIN debate tão importante desse tema, né? O tema que a gente escolheu, assim, foi diálogo sobre parentalidades, né? Então, o que nós temos, assim, a falar sobre isso? Nós sabemos, assim, que os primeiros anos de vida da criança, eles representam uma etapa muito importante para o desenvolvimento humano, né? Onde se desenvolve habilidades emocionais, físicas, cognitivas. Né? A família, então, os cuidadores, nesse momento, eles cumprem um papel fundamental de proporcionar um ambiente favorável, né, ao crescimento e desenvolvimento integral das crianças, suprindo suas necessidades de alimentação, higiene, sono, carinho, brincadeiras, né, e atenção. Claro, com o suporte da rede social também. Eu só coloco aqui um parênteses, quando a gente fala de família, né, no nosso entendimento, família vai muito além dos laços, uma ideia de família para nós assim vai muito além dos laços biológicos, né? A gente reforça a ideia de que não existe um modelo único de família. Então, nós sempre enfatizamos a importância de reconhecermos a pluralidade e diversidade, né? Então, assim, para anunciar, assim, falar sobre parentalidade, o que entendemos parentalidade, que é um dos eixos do PIN também, né? Esse termo que é novo, a Amanda vai nos dar hoje o prazer de falar sobre isso, né? Nós vemos que alguns autores citados, como na publicação da Fundação da Maria Cecília Vidigal, que foi em 2015, que se chama Fundamentos da Família, como promotora do desenvolvimento infantil, parentalidade em foco. O Marlio pode colocar o link ali para vocês depois, para verem isso, né? O que ele refere parentalidade? Coloca assim, que são atividades propositadas, né, são intencionais, no sentido de assegurar a sobrevivência e o desenvolvimento da criança, num ambiente seguro, de modo a socializar a criança e atingir o objetivo de torná-la progressivamente mais autônoma. E também, né, esses mesmos autores descrevem que é descrita como uma das tarefas mais complexas, difíceis e com maiores desafios e responsabilidades para o ser humano. Né? Então, assim, depois dessa breve descrição sobre parentalidade, o que podemos entender o que tem a ver com o nosso trabalho lá na ponta, com as nossas famílias, né? Como esses comportamentos parentais, eles são todos benéficos para essas crianças, será? Como é a participação, como a participação da família ela influencia no fortalecimento dos vínculos? Né? São algumas questões que a gente se propõe a discutir, debater no PIN Debate, tá? Falar, assim, das parentalidades possíveis. Então, hoje, vamos chamar a Amanda, como eu falei. A Amanda, gente, participou do nosso segundo PIN Debate, né, Amanda? Vocês estão lembrados que ela falou sobre cuidando de quem cuida? Né? Foi o nosso segundo em 2020, logo no início da pandemia, né? E só para deixar vocês, a Amanda está acompanhada hoje da Yolanda, né? Que está bem gravidinha, Amanda, né? Querida, tá ali feliz da vida, curtindo junto com a mamãe, né? Eu vou colocar aqui o currículo da Amanda, que é psicóloga comunitária da Unidade de Reinserção Social da Casa das Margaridas, né? Global Leader for Young Children pelo World Forum Foundation, né? E foi consultor da Fundação Angélica Goulart e atuou na Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro. Possui especialização em psicanálise com crianças, intervenção precoce pelo Serviço de Psicanálise em atenção à infância e à família na Santa Casa de Misericórdia. Amanda, depois a palavra está contigo, né? Para a gente iniciar. Fazer só uma retificação, né? Eu não estou mais na unidade de reinserção social. O resto está tudo correto. Da unidade então tá. após a gestação, em fevereiro desse ano, eu saí de lá.
Ah, então tá. Então tá ok, já corrigido Desculpa, aqui. eu não prestei atenção quando vocês... Tá bem. Então, Amanda, eu peço só antes de você iniciar que você faça a tua audiodescrição, tá Tá bom? ótimo. Tudo contigo. Nós estamos assim bem ansiosos para te escutar novamente, Amanda. Gente, bom dia. Eu vou iniciar com a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, estou de cabelos presos, de rabo de cavalo, cabelos castanhos, uso uma argola dourada, estou usando uma camisa de botão colorida, com mangas lilás, com as cores roxa e rosa escuro, com a gola branca. Tenho as unhas também pintadas, agora no momento de vermelho, e uso 2 anéis, um em cada mão. Essa foi a minha audiodescrição. Foi? Gente, bom dia. Queria dar bom dia a todas as visitadoras, visitadores, né, que estão aí com a gente hoje, aos profissionais de saúde. Dizer assim, agradecer por essa oportunidade de estar encerrando, né, o ciclo desse ano, dos PINs Debates. Ano passado foi uma oportunidade muito rica participar do diálogo sobre o Cuidando de Quem Cuida, lá no iniciozinho, né, no segundo PIN Debate. Então, é uma honra e uma alegria ter esse diálogo com vocês, agora no 21º PIN Debate. Então, queria agradecer a toda a equipe, a participação de vocês. Vai ser um diálogo muito rico, espero contribuir e aprender bastante com vocês também. Acredito que ano que vem será melhor, as coisas já estão um pouco melhor do que estavam no ano passado, e a gente vai se encontrar mais pessoalmente. Acho que esse formato pode continuar, que é super interessante, mas super na expectativa e na saudade da gente ter esse encontro presencial, que nada substitui, né, gente? Então, se Deus quiser, acredito, né, as deusas, que a gente vai estar ano que vem junto aí no Rio Grande do Sul, podendo dialogar pessoalmente também. Esse debate a gente trouxe aí o diálogo sobre parentalidade, que é um tema assim que eu fico super confortável, animada de dialogar com vocês, porque desde 2013, na verdade, o PIN foi a grande inspiração para a gente lá na fundação, antiga Fundação Xuxa Meneghel, a atual Fundação Angélica Goulart, para a gente começar a desenvolver programas e grupos de parentalidade. Então, o PIN, na verdade, sempre foi, para mim, uma referência de atuação na parentalidade. Sempre foi uma grande inspiração profissional para mim, onde eu entrei em contato até com esse tema da importância dos laços, né, do vínculo precoce para a prevenção das violências, né, do vínculo precoce entre o cuidador e o seu bebê ou a criança para a prevenção das violências. Então, na verdade, estou me sentindo em casa para falar desse tema, junto com vocês, que são a grande inspiração e referência dessas metodologias que eu venho aplicando desde 2013 nessa temática. Lógico que, quando a gente começou, a gente não usava muito, nem o próprio PIN, o termo parentalidade. A gente não tinha esse termo tão em voga, né, aqui no Brasil, mas, na minha opinião, assim, o que vocês fazem, o que o PIN é um programa também de parentalidade, né, que é voltado para o apoio parental desses cuidadores. Então, entrando um pouco até no próprio nome, agora está muito em voga, né, no Brasil, e de repente traz assim uma certa curiosidade conceitual ou dúvidas. A primeira coisa que eu costumo dizer para a gente um pouco desmistificar a questão do nome parentalidade, o que é parentalidade, é que a gente sabe o que é parentalidade desde sempre, porque se estamos aqui vivos, sujeitos, nós viemos dessa parentalidade. Então, todos nós, a gente, seres humanos, temos a parentalidade dentro de si, porque alguém nos adotou afetivamente, né? Cuidou de nós e desenvolveu essa parentalidade da sua maneira possível. Então, a parentalidade está presente na nossa vida desde sempre, a gente conhece ela intimamente. A palavra, né, na verdade, ela é um termo novo para a gente aqui no Brasil, mas lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, ela já é falada há bastante tempo.
nos anos 60, principalmente, ela veio muito trazida pela psicanálise, mas eu fui tentar fazer uma busca para a gente conversar um pouquinho da etimologia da palavra, né, e tal, e eu me surpreendi, não achei ela presente no nosso dicionário brasileiro, ela não está presente, mas segundo o Google, para a gente começar assim um pouco com a descrição do conceito, segundo lá, né, o Google, as pesquisas que eu fiz, eu achei essa descrição interessante, vou ler ela para vocês, tá? Parentalidade seria característica de parental, do que se relaciona com as pessoas que cuidam de uma criança ou assumem esse papel legalmente, podendo ser os pais, em conjunto ou separadamente. Estado ou condição de quem se assume como pai ou mãe de uma criança. Responsabilidades parentais. A etimologia viria da palavra parental somado à idade, né? E eu achei interessante que essa característica do Google traz um pouco o entendimento da parentalidade, como era muito falado da Europa, nos Estados Unidos, mas nos anos 60, nos anos 70. Eu entendo muito ligado a esse casal parental, né? Em 1960, mais ou menos, a psicanálise trouxe muito forte essa questão do tema mesmo, parentalidade, mas ele era muito dirigido à questão do casal parental, né? Com toda a teoria que a psicanálise tem das relações edípicas, né? Da importância desses vínculos precoces para a formação, para a constituição do sujeito, mas ele era bem referido a essa triangulação, né? A essa família nuclear mesmo, pai, mãe e criança, né? Esse casal parental. Depois, a partir dos anos 80, 90, esse termo começa a ficar bem repercutido no campo jurídico. Ele começa a vir muito forte no campo jurídico, começam algumas leis, questões sobre a questão da parentalidade, tanto que agora em 2010, né, agora é ótimo, né, há 11 anos atrás, mas em 2010 foi aprovada, foi criada a Lei da Alienação Parental, e que talvez aqui para nós, no Brasil, foi quando a gente começou a ouvir esse termo, né, parental, mais forte, refletir sobre ele, porque a lei traz um pouco dessa questão da negligência no cuidado com a criança, na alienação de uma das partes desses cuidadores, desse casal, com relação ao vínculo afetivo com essa criança, e isso começou a trazer, né, uma sementinha do que é um pouco do que a gente hoje em dia entende como parentalidade. Recentemente, o tema está super em voga, né? Não à toa aí que o PIN comentaram comigo, a equipe que incluiu no seu eixo, né, o tema da parentalidade, que eu vou repetir, na verdade, eu acho que é importantíssimo ter incluído no eixo, porque aí ele ganha um lugar, né, ele ganha um corpo, uma visibilidade, uma meta estratégica, né, para o desenvolvimento da atividade de vocês, mas vocês, visitadoras do PIN, equipes do PIN, já estão debruçados na parentalidade, na minha opinião, desde sempre. Ela é uma política de apoio parental assim, de referência. Então, assim, começou a ficar muito em voga, e eu acredito que até mesmo, por exemplo, a experiência que a gente teve no ano passado, da pandemia, que obrigou a gente um pouco a pensar sobre os laços sociais, né? A questão do isolamento social nos trouxe um pouco a reflexão de como que é importante, né, para a gente esse laço social, o quanto que os nossos laços sociais vinham, né, a partir da globalização, a partir de todo esse sistema, né, que a gente vive, capitalista, vinha muito esgarçado, né? A gente vinha numa era, né, numa época de laços sociais e afetivos muito esgarçados, muito líquidos, né, muito efêmeros. Eu acho que a pandemia, esse isolamento, essa necessidade de a gente cada um ficar ali isolado dos seus pequenos núcleos familiares, sem o contato, sem o convívio social, nos deu um alerta sobre isso, né? O quanto os laços e quanto o convívio social, a convivência familiar, comunitária, são fundamentais para a nossa existência. Então, eu acredito que não é à toa
que a parentalidade esteja tão em voga nesses últimos anos, principalmente esse ano, sendo agregados aí conceitos, termos como parentalidade positiva, parentalidade suficientemente boa. Acho que é até um reflexo desse momento atual que a gente vive, de refletir sobre a importância desses laços, né? Então, já dando aí a dica, o que eu entendo, né? Por que esse tema agora está tão comentado? Foi uma necessidade, ele sinaliza, de alguma forma, um resgate da instância coletiva. Então, por isso que eu acho que ele até se afasta e evolui um pouco da concepção da questão do casal nuclear, né, no cuidado da criança, principalmente essa família sem diversidade, que seria o pai, a mãe e a criança, e agora ela aponta muito mais para a questão dos laços que fundam a nossa condição humana, né? Os nossos laços sociais, os nossos laços de vínculo mesmo, que nos constituem como sujeito, mas apontando para uma questão mais de uma instância coletiva, o quanto que esse processo relacional com o outro é que nos torna sujeito, né? Um pouco, voltando aí à psicanálise, né? Eu preciso ser olhado para olhar o outro, né? Eu preciso desenvolver essa capacidade de existir como sujeito a partir de ser investido afetivamente pelo outro. Então, eu entendo que agora a parentalidade, muito mais do que uma questão restrita ao casal parental, ela aponta para essa instância coletiva, essa necessidade dos laços afetivos e sociais. E isso tem tudo a ver com a primeira infância, porque o bebê em si, né, gente, ele já é um ser social, né? O bebê, o recém-nascido mesmo, ele já nasce com essa característica de ser um ser social que busca a relação, que busca o vínculo, né? Então, vamos lá. E por que a gente está... Então, um pouco, acho que fechamos essa primeira parte. Eu vou até fazer rapidamente, eu esqueci de falar isso, um pouco os tópicos que a gente vai abordar, tá? Então, primeiro, queria um pouco falar sobre essa parte mais conceitual do nome em si, parentalidade. Estou trazendo isso, gente, porque eu mesma, né, atuava com a questão de grupos de famílias, cuidadores, profissionais de atenção à infância, e não usava esse termo parentalidade, né? Os projetos que depois, no final, eu vou apresentar para vocês, eu sempre falei, é um projeto com o objetivo do fortalecimento, da instauração dos vínculos afetivos primários, precoces, entre o cuidador e o bebê, para a prevenção das violências, mas eu não usava esse termo da parentalidade. Então, para mim, ele é novo, acredito que para vocês também. Então, quis tirar um pouco esse tabu que fica, assim, de entender que ele é um conceito novo, que ele é algo que está vindo um pouco de paraquedas, né, para a nossa área aí da infância. Mas não, acho que é o que a gente já vem fazendo, ele só ganha uma nomenclatura mesmo, né, um conceito, até para nortear um pouco o nosso trabalho, só vem para somar. E por quê? Então, desculpa, eu falei ia falar os subtópicos, eu queria falar um pouco do conceito, depois agora a gente vai abordar um pouco sobre as parentalidades, né, que a gente vai explicar aí por que desse S, das parentalidades. Vamos falar um pouco de parentalidade positiva, que é uma especificidade aí dentro desse tema, correlacionando ela com a educação positiva. Em seguida, eu vou apresentar para vocês alguns programas e grupos de parentalidade que eu venho participando e desenvolvendo nesses últimos anos. E no finalzinho, pretendo trazer, aí dentro desses programas e projetos, eu quero apresentar para vocês umas dicas de atividades, porque quem esteve com a gente no ano passado, no segundo PIN Debate que eu participei, o pessoal me cobrou muito, poxa, Amanda, fala de atividades, de coisas práticas que a gente pode levar para as famílias e para as crianças, para as comunidades. Então, hoje eu separei ali um tópico para a gente falar mais da prática. E, por fim, eu penso só fazer assim, uma pincelada um pouco em algumas estratégias que facilitam a questão da parentalidade positiva, que é a comunicação não violenta e a participação infantil, tá? Então, espero ter organizado aí um pouco como vai ser o nosso debate, certo? Por que o S, né, da parentalidade?
É muito importante a gente pensar na questão da parentalidade, como a Auneura já até adiantou aí no início da apresentação do tema, ampliando um pouco para fora desse casal, né, parental, que a gente tem esse conceito da família nuclear, e entender que, na verdade, hoje em dia a gente pensa a parentalidade em seus diversos arranjos familiares. A gente tem que considerar as características e especificidades que envolvem as parentalidades em seus múltiplos arranjos, né? A gente tem a questão da homoparentalidade, que é um tema que vocês podem pesquisar e que tem as suas características. Nós somos um país com a monoparentalidade feminina como uma marca, né, gente? Então, o Brasil, com toda a sua característica de desigualdade de gênero, né, desigualdade social, a gente sabe que na base da nossa pirâmide social, quem segura aí, né, essa nossa estrutura, esse nosso Brasilzão, são as mulheres, em especiais as mulheres negras, né, são mulheres que têm uma característica, né, nós mulheres, do arranjo familiar da monoparentalidade feminina, que seria essa mulher solo, né, no exercício da sua maternagem ou maternidade, sem um apoio, geralmente, de um companheiro ou de uma companheira. Então, a gente tem no Brasil essa multiplicidade de diversos tipos de parentalidades, e cada uma delas vai ter as suas características, que são importantes a gente não fechar esse tema num padrão, né, numa receita de bolo, porque vai depender sempre desses contextos dos arranjos familiares. Citei alguns, né, de exemplo, como a monoparentalidade feminina, como a homoparentalidade, mas existem vários outros arranjos, né, atualmente, como, por exemplo, cuidadores de família extensa. Eu entendo que muito mais do que uma família biológica, né, consanguínea, a sua função parental ela é exercida por aquele que exerce essa presença implicada do cuidado, né, e que muitas das vezes pode ser uma referência da comunitária, algum familiar da família ampliada, e a gente não pode esquecer também da característica que essas parentalidades, muitas das vezes, que é a parte que eu ia falar, dos diferentes contextos sociais, né, dos diferentes ambientes, das diferentes configurações sociais onde essa parentalidade está sendo exercida. Então, a gente tem essa parentalidade institucional, por exemplo, né, exercida dentro de unidades de acolhimento, instituições de acolhimento. Eu tive agora, durante os últimos 1 ano, 2 anos, a oportunidade de atuar numa instituição de acolhimento aqui do município do Rio de Janeiro, da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro, onde a gente trabalhava muito isso, né? A questão do cuidado compartilhado entre os educadores sociais, que estavam ali 24 horas revezando aqueles plantões na instituição de acolhimento com aquela mãe, mulher e com seu bebê. Então, quando que eles compartilhavam essa parentalidade com aqueles familiares, né, com aquela referência familiar, era uma parentalidade compartilhada. A gente refletia muito sobre isso, então é um contexto muito específico. A gente tem primeira infância, ainda bem, né, que isso aí, agora com o marco legal da primeira infância, outros marcos legais, a gente está conseguindo reverter essa situação e garantir o direito a uma prisão domiciliar, a outras formas de encaminhamento para essas mulheres, mas a gente tem uma primeira infância ainda encarcerada, que é um aspecto muito importante, que são bebês que ficam até 6 meses de idade em unidades prisionais, né, com suas mães até elas concluírem a sua amamentação exclusiva, e a gente não pode deixar de olhar para essa parentalidade. Eu vou contar no finalzinho para vocês um exemplo de aplicação de grupo de parentalidade no presídio feminino aqui do Rio de Janeiro, que foi super interessante. Então, existem diversos arranjos familiares e diversos contextos sociais onde essa parentalidade ela existe
ela precisa ser cuidada, ser valorizada, ser fortalecida, apoiada, e que a gente precisa conhecê-las. Por isso, o S, que a gente nunca fala de uma parentalidade só, são parentalidades. É óbvio, né, que eu trouxe mais aspectos bem específicos sociais, e mais a família nuclear, né, composta pelo casal parental nuclear, 2 mulheres e a criança, 2 homens e a criança, ou uma mulher e um homem e a criança, são fundamentais também, né, a gente refletir. Não é porque o casal parental, de repente, tem mais acesso a serviços, esse contexto da família classe média, da família classe média alta, tem mais acesso a serviços, já às vezes a rede de apoio profissional e etc., que ela também não precise ser cuidada, ser olhada, ser criada estratégias para uma parentalidade mais saudável e mais responsiva. Eu costumo brincar, né, que a gente olha muito para as famílias pobres, né, para as comunidades, classifica, julga, fica com o nosso olhar muito voltado para as famílias que estão em grande risco social, em vulnerabilidade, mas essa criança que está ali dentro do apartamento, dentro da grade do condomínio, ela muitas das vezes tem até uma invisibilidade de violências que ela sofre, ela tem menos possibilidades, às vezes, de denúncia para os órgãos de sistema de garantia de direitos das suas escolas particulares, porque tem um outro tipo de concepção sobre essa da família, né, dessa articulação família-escola. Então, geralmente, é um serviço tão terceirizado que entende a educação familiar, parental, são com os pais, não é conosco. Então, essa criança, muitas das vezes, ela está em risco por uma parentalidade não saudável, e a gente precisa, e esse tema funciona para todos os tipos de parentalidades, né? Então, é isso, acho que explicamos um pouquinho desse S. Vamos agora falar um pouco da parentalidade em si. Como eu comecei a minha fala, né, gente, a parentalidade ela está dentro da gente, porque se a gente está aqui vivo, se estamos vivos, eu costumo dizer que todos nós, na verdade, eu costumo dizer não, eu assisti uma vez uma palestra de uma coordenadora da psicologia, Luli Milman, ela tem livros interessantíssimos sobre infância, e ela tive a sorte dela ser coordenadora lá nos meus primeiros estágios, na ONG Casa da Árvore. Ela era do Serviço de Psicologia da Universidade Estadual aqui do Rio de Janeiro, e uma vez eu assisti uma palestra dela que me impactou muito, que ela falou assim: todos nós somos adotados, porque de alguma forma, se nós estamos vivos, é porque alguém nos adotou afetivamente, né? E esse adotar afetivamente é que eu entendo como ali a base dessa parentalidade, né, que a gente está aí conversando hoje. Então, se estamos vivos, tivemos alguém que exerceu essa função parental, esse tema já está dentro da gente. Então, todos nós, de alguma forma, a gente já nasce com essa habilidade parental, né? A parentalidade ela já está presente no cuidador parental de referência. Às vezes ele ainda não sabe como potencializá-la, como aplicá-la de uma forma mais saudável para a criança, existem dicas, estratégias para isso, mas já está presente em todos nós. E o bebê, como eu disse, por ser um ser social, por ser um ser que busca esse laço, que primeiro vem ali bem simbiótico, né, com a sua mãe, depois ele vai, quer dizer, primeiro com o seio materno, depois com a sua mãe, depois com esse cuidador de referência, e ali com um terceiro que vai entrando e vai ampliando esse campo social dele, a entrada no discurso, que vai ampliando cada vez mais esses laços. Ele é um ser natural por social por essência, né? Naturalmente um ser social. Por exemplo, eu trouxe um exemplo, o bebê ele já nasce com essa habilidade vincular. Tem um filme que é super interessante da gente assistir, que é O Começo da Vida, vocês devem ter assistido, está no Netflix. Depois, no finalzinho, gente, eu vou dar umas dicas, não fica preocupado aí de anotar, não, que eu vou dar tudo que eu estou falando de especialistas, filmes, o que eu falar sobre aqui, eu vou depois deixar uma listinha para vocês no final, tá? Mas O Começo da Vida tem uma parte muito interessante que fala sobre isso, né? Que o bebê ele já nasce com essa habilidade, né? Com essa competência vincular. Ele quando ele nasce, ele é capaz de reconhecer a sua mãe
dentre 100 pessoas, né? Ele consegue reconhecer o cheiro, ele já tem essa habilidade de vínculo desde que ele nasce, né? Mas é muito importante a gente não confundir isso como algo inato, né? No sentido assim da parentalidade ser algo da que a gente tinha antigamente da romantização da maternidade. Ah, então tá posto, o bebê nasceu, ele já tem essa parentalidade ali estabelecida com os pais, isso já é uma competência inata. Na verdade, a maternidade em si está posta, mas a maternagem, que é um pouco diferente, ou a paternagem, que é esse cuidado da parentalidade, é algo que, na verdade, é uma construção e até mesmo uma escolha, né? A gente não pode confundir. A maternidade é algo que vem num processo natural, biológico. Eu vou focar agora, tá, gente, na questão da mãe mesmo, né? Desse nascimento fundante, inicial da criança, do bebê. Mas a maternidade, ela é inata, ela está posta, mas a maternagem, a paternagem, essa parte do cuidado, ela é uma construção, ela é uma escolha, né? Então, é muito importante, até por isso, que as mulheres, nós mulheres, a gente tem acesso a essas informações, né? E que as mulheres que a gente trabalha tenham acesso a essas diferenças, essas informações, e que possam ser apoiadas nessas escolhas, né? Sem julgamento sobre isso. Eu vou dar um exemplo no final, além da questão do trabalho no presídio, dessa instituição de acolhimento, por exemplo, eles tinham um público que eram meninas, mulheres, que estavam em situação de rua e que faziam uso abusivo de substâncias psicoativas, principalmente o crack. E elas estavam gestantes ou recém-puérperas. E eu desenvolvia com elas, junto lá com a equipe interdisciplinar, um grupo de parentalidade. E o que acontece? Dentro desse grupo de parentalidade, a gente tentava desmistificar muito isso, né, dessa questão da maternidade posta, e trazia a questão da escolha dessa maternagem, porque muitas das vezes essa mulher tem o direito de fazer uma escolha, por exemplo, de uma entrega responsável. A gente tem aqui no Sistema de Garantia de Direitos do Rio, no Tribunal de Justiça, um trabalho muito bacana que trabalha a questão da entrega responsável desse bebê. Em que sentido? Essa mulher ela pode não se ver em condições aptas, desejosa, enfim, está em outro momento da vida dela, imersa em outras questões da vida dela, e ela pode sim fazer essa escolha e uma opção de uma entrega responsável desse bebê, ou para uma instituição de acolhimento, ou para uma família acolhedora. Eu acredito que vocês aí no Rio Grande do Sul têm também programas, escrevam aí para mim que eu não sei, mas que tem programas de família acolhedora, que são as famílias que exercem essa parentalidade do bebê, né, que assumem essa tutela, mas não só uma tutela legal, mas também como a parte afetiva, vincular com esse bebê. E a gente tem que pensar, então, que a maternagem ela é uma construção, ela é uma escolha, que essa mulher não deve ser julgada sobre isso. A gente já tem tanto peso, né, gente, das questões de gênero que recaem sobre as nossas costas, sobre as costas principalmente das mulheres que estão mais vulneráveis economicamente, em vários sentidos, né? Então, é importante deixar essa diferença. Eu trouxe até uma frasezinha de uma autora que se chama Di Carli, e ela fala assim, vou ler para vocês, tá? Maternidade é a qualidade ou condição de ser mãe, laço parentesco que une mãe e filha com característica feminina de consequências instintivas. E a maternagem são cuidados próprios da mãe, materno, afetuoso, dedicado, carinhoso e maternal. Ou seja, acaba fazendo um pouco uma diferença biológica, né, instintiva, inata, ali daquela questão do aleitamento, do cuidado físico, né, dessa mãe, para uma parte mais afetiva, que traz aí no nosso tema da parentalidade. Como se a maternagem e a paternagem, elas são construções, né, são habilidades que vão sendo construídas no desenvolvimento dessa parentalidade, certo? Por que eu estou fazendo essa especificação da gente falar da importância dessa construção da parentalidade,
das maternagens e paternagens, né, da escolha dessa mulher. Porque apesar da obrigada, Magda, exatamente. Então a gente tem que pensar sobre isso, sabe, gente? Senão, quando a gente fala esse nome, a gente acaba focando só naquela família nuclear e, na verdade, a gente tem diversos tipos de parentalidade de arranjo, como, por exemplo, da família acolhedora, que a gente tem que trabalhar esse nosso olhar para não ter o julgamento, para ter essa opção de informação e acesso dessa mulher para essa escolha. Por quê? A gente acaba, né, a gente tem a prioridade absoluta do direito da criança, né? E isso é posto, isso é real. O bebê, a criança, ela tanto constitucionalmente, mas como em termos fundamentais para o desenvolvimento da sociedade, ela tem que ter a prioridade absoluta dos seus direitos, né? A gente sabe, e todos nós que estamos focados na primeira infância, a importância dela, né? A importância na primeira infância de um vínculo positivo entre a criança e o seu cuidador direto, para todo o desenvolvimento saudável dessa criança. A gente sabe o quanto que essa primeira infância essa prioridade nessa primeira infância, né, esse bebê tendo um cuidado adequado, vai fazer uma diferença nesse sujeito para o resto da vida e que isso acaba refletindo na sociedade como um todo. Então, isso é óbvio, né? Então, só que, apesar de todo esse olhar, dessa prioridade absoluta na criança, dessa importância da primeira infância, de um vínculo positivo, né, para o resto da vida desse ser humano, dessa criança, a gente tem que ter uma atenção, vou repetir, para não idealizar, a gente não romantizar as maternagens e as paternagens, que a gente está chamando aqui, inclusive, de parentalidades. Então, assim, é muito importante a gente não ter a idealização, a romantização desse termo, porque isso acaba gerando uma culpabilização dentro desses cuidadores, né, em especial as mulheres que já vêm aí pelas questões de gênero, né, o atravessamento das questões de gênero, a mulher já vem com um signo e uma marca, né, de ser a referência desse cuidado com a criança. A gente ainda está nesse processo de desconstrução, né, das paternidades responsivas, inclusivas, dos outros atores, né, desse núcleo familiar, compartilhando esse cuidado, né, saindo aí do lema do pai ajuda, mas que o pai ele também cuida, ainda estamos nesse processo. Então, essa mulher ela já tem essa carga, esse peso de ser muito responsabilizada pela criança, não só a mulher mãe, como, por exemplo, na própria deve ter profissional, a gente é mais da saúde, mas deve ter profissional da educação infantil aqui também. A gente vê a realidade das escolas, né, da educação infantil, que a maioria das educadoras infantis são mulheres. Eu via lá nas instituições de acolhimento do município, as educadoras sociais, em sua maioria mulheres. A gente já tem essa carga, esse peso nas costas de que falou de criança com a mulher, né? Tá na conta da mulher. Então, principalmente a cuidadora mulher, a gente tem que ter muito cuidado dessa questão da parentalidade não cair numa culpabilização, né? Num excesso de responsabilização dessa mãe perfeita, dessa mulher ideal, idealizar muito esse termo, certo? Saindo da parentalidade, a gente agora vai entrar, que eu acho que tem tudo a ver com isso, eu vou começar até vou falar sobre isso agora, da parentalidade positiva. Então, parentalidade positiva é um termo novo também para mim, assim. Eu acho que ela vem fazer um recorte dentro das parentalidades, vem trazer um tópico, né, especial dentro da questão das parentalidades, que é muito voltado assim o como, né, a maneira, o meio de exercer essa parentalidade, né? Eu acho que a parentalidade positiva fala um pouco dessa ação, né, do como, que maneira, como exercer essa parentalidade, né? Então, eu entendo que a parentalidade positiva, eu escrevi aqui, peguei também no livro, é o processo de ações que algum adulto implicado, né, investido naquele cuidado da criança, são as ações que ele utiliza para cuidar, proteger a criança em todo o seu desenvolvimento saudável e integral. Eu costumo dizer, né, que a parentalidade positiva ela acaba sendo um meio e o fim para a prevenção das violências, né? Ela acaba sendo tanto uma estratégia
para a gente poder prevenir as violências diversas, que até vocês tiveram o último PIN debate sobre enfrentamento às violências, eu assisti, e eu fiquei assim, não sei quem aí assistiu e gostou também, eu gostei muito da explanação que foi feita sobre as violências, tipificações. Eu acho que o tema de hoje, a parentalidade positiva, ela é um recurso para a prevenção das violências, né? Ela é uma estratégia. Então, ela acaba sendo um meio, uma estratégia para a prevenção das violências, né? Para um desenvolvimento saudável, seguro e integral dessa criança, e ela também acaba sendo uma consequência, um fim, porque no momento que você estabelece essas ações de cuidado com a criança, de proteção, de vínculo afetivo, positivas, você acaba tendo uma parentalidade melhor, né? Uma parentalidade mais saudável e acaba resultando na prevenção das violências, que, na verdade, né, gente, a gente está falando disso tudo muito voltado no cuidador e com o bebê, mas isso tudo fala de nós, de uma sociedade em geral, que a gente deseja, que é uma sociedade, uma cultura de paz, né? Não uma cultura de paz aí romantizada, mas com relações mais sustentáveis, né? Com relações humanas mais saudáveis e sustentáveis, né? De novo, aí a pandemia, eu acho que deixa essa reflexão para a gente, né? Então, a parentalidade positiva nada mais é, assim, eu entendo, uma prática, um meio que fica um pouco entre a antiga disciplina punitiva, o castigo, que a gente usava na maneira de educar a criança, de criar essa criança, e a passividade, né? O não fazer nada. Não faço nada, não tenho a punição, não tenho castigo, não tenho castigo físico, não tenho a disciplina positiva, que era como a gente foi historicamente educado, né, de alguma forma, mas, ao mesmo tempo, não tem essa parte, mas também não tem um recurso, algo para uma estratégia para se utilizar no lugar disso, né? Então, acredito que a parentalidade positiva, ela entra nesse meio do caminho, né? Ela vira ali um entre a educação passiva, essa passividade do não saber o que fazer, de não ter estratégias, de não ter recursos, e a disciplina positiva, né, o castigo físico, o tratamento humilhante, ela ocupa aí, eu acho que um pouco esse meio do caminho, né? E eu acho interessante que, diferente da educação positiva, que eu vou falar um pouquinho à frente, mas eu acho essa uma diferença da educação positiva, que antigamente era chamada de disciplina positiva. Esses nomes vão mudando, né, gente? Mas a gente está falando, na verdade, de um mesmo contexto, né? Eu acho que, diferente da educação positiva, a parentalidade positiva tem uma coisa muito interessante, que ela é uma via de mão dupla. A educação positiva, ela acaba me remetendo um pouco mais uma necessidade do educador passar para a criança uma educação. Ela me dá uma sensação mais de que o adulto deposita na criança limites, conduções, maneiras para esse desenvolvimento da criança. E a parentalidade positiva, ela me passa mais uma coisa de troca, né? Ela me traz essa questão da via de mão dupla. Em que sentido? Por ela ser um processo relacional, o adulto também se beneficia muito dessa parentalidade positiva. Ele também se potencializa em suas habilidades e suas competências emocionais, não só a criança. Então, ela me traz mais esse aspecto de troca, de via de mão dupla, do que a educação positiva. Não que a educação positiva não tem, ela faz parte da parentalidade positiva, mas a parentalidade positiva me traz essa coisa mais do duplo, do relacional, de fortalecer mais a nós, a comunidade, como um todo, quando ela é estabelecida positivamente, assim, né? De novo, assim como eu falei das parentalidades, eu acredito que a parentalidade positiva é uma coisa importantíssima para a gente que é da ponta, a gente que atua em visitação, grupos, oficinas. A gente não pode, gente, botar na cabeça aquela coisa assim de que vai existir o selo de qualidade da parentalidade positiva. A gente não pode idealizar muito essa parentalidade positiva, eu já falei bastante disso, né, de como elas são diversas. Então, não pode ser confundida
como um padrão de qualidade, né, daquela selo da mãe boa, né, o certificado do bom cuidador. A gente acaba caindo um pouco nessa fórmula, né? Não existe receita de bolo quando a gente está falando de vínculo, né? Quando a gente está falando de vínculo, a gente está falando de relações humanas, que trazem todas as nossas bagagens internas. Então, não existe você elencar ali uma receita de bolo, olha, você vai cumprir. A gente vê muito na internet, pega lá no YouTube, nos sites, as blogueiragens todas, e fala 5 dicas para uma parentalidade positiva. São super interessantes, mas a gente tem que tomar muito cuidado para isso não cair de alguma forma numa idealização e ser confundida de que o adulto vai seguir passo 1, passo 2, passo 3, passo 5, e pronto, vai ganhar um selo, um certificado da parentalidade positiva, do cuidador bom, da mãe boa. Então, a gente tem que ter muita atenção com relação a isso. Eu costumo dizer que, na verdade, a parentalidade positiva, ela se refere muito mais, né, a uma parentalidade suficientemente boa, né, uma parentalidade possível para aquele arranjo familiar. Ela entra muito mais no aspecto da empatia, da segurança, uma parentalidade responsiva, empática, do que um padrão de qualidade em si, né? Então vamos lá para ficar isso, eu acho que é importante a gente pensar isso. A parentalidade positiva, ela é muito mais ligada a uma parentalidade possível, responsiva, empática, suficientemente boa para aquele contexto ali. E não um padrão, um selo de qualidade que a gente vai lá, carimba, a partir dos 5 pilares estratégicos da parentalidade positiva, né? Porque a gente está falando, gente, de um processo que se dá no entre, né? Um processo subjetivo, relacional. Quando a gente fala de parentalidade, muitas das vezes a gente se remete à nossa parentalidade, aquele que exerceu, aquela que exerceu a nossa referência parental. E isso muitas das vezes mexe o quê? Nos nossos próprios fantasmas, como educadores, cuidadores, profissionais da infância. Quantas vezes a gente não está lidando com um caso de uma família, com um case, né, ou com acompanhamento familiar, e aquela cena de violência, ou aquela cena de desestruturação, ou até aquela potência, nos remete a algo íntimo nosso e mexe com a nossa subjetividade. Então, falar de parentalidade tem que ter muita delicadeza, porque a gente está falando de um processo relacional, subjetivo, envolve muita coisa, né? Envolve a história de vida daqueles sujeitos, a história prévia de como que eu fui cuidado, como eu vou cuidar do outro, né? A gente não consegue, ninguém transmite para o outro o que não há dentro da gente, né? E quando a gente está na parentalidade, isso traz muito uma questão, por exemplo, fantasmática da nossa própria história, da nossa própria subjetividade, né? Então, essas cuidadoras, essas mães, geralmente acabam tendo a sua bagagem emocional, e isso se reflete na relação com a criança. A criança, ela é um pouco espelho para nós, cuidadores, pais, de como a gente foi criado, né? O olho que eu sou olhado é o olho que eu vou olhar, de alguma forma, né? Então, até voltando assim para uma coisa da primeira infância, o nascimento do bebê, por exemplo, quando a parentalidade na gestação, eu estou aqui gestante da Yolanda, né? Minha primeira gestação, quantas vezes eu teorizei, falei, li, estudei, fiz cursos sobre esse tema, e eu costumo brincar, a melhor coisa de você viver uma experiência na prática é que a teoria acaba na quinta linha, né? Porque vem um processo relacional, subjetivo, que mexe com toda a nossa história de vida, né? Agora, mais do que nunca gestante, eu consigo sentir e perceber isso, assim, né? O nascimento de um bebê, ele envolve muitos lutos, por exemplo, sabe? O bebê, por exemplo, quando um bebê nasce, eu costumo dizer assim, nasce um bebê, mas também se morre muita coisa. Se morre aquela mulher que você era antes, se tem um luto do bebê imaginário que você tinha antes, porque o bebê pode ser imaginado igualzinho aquele bebê que nasceu, mas nunca vai ser fidedigno, né? Nunca vai ser exatamente igual a um bebê da imaginação, daqueles 9 meses, daquele período. Então, o puerpério,
A fase inicial, do 0 a 3 anos da criança, ela envolve muitos lutos, né? O luto da sua condição de filha, o luto do seu ser social anterior, de como que você era, muitas das vezes implica numa escolha profissional, um afastamento profissional. Então, é um período delicadíssimo para você falar de parentalidade positiva, a primeira infância, porque ela está vindo aí carregada de uma parte muito densa emocional, que são os próprios lutos que esse nascimento dessa nova criança traz, né? Vamos falar disso, Clécia. Eu vou dar uns exemplos lá do trabalho no abrigo e no presídio, tá? Que ela me perguntou aí como é que a gente pode trabalhar essa parentalidade com as bebês e mães no sistema prisional. Eu vou tentar avançar para a gente chegar logo na prática. Gente, me cortem se eu estiver falando muito, quiserem fazer alguma pergunta. Então é isso. Eu acho que uma coisa que funciona, como que a gente lida com essa densidade, né, com esses lutos, para facilitar um pouco essa parentalidade positiva, é justamente dar espaço para esses lutos, né, acolhimento para esses lutos, falar sobre eles, trazer sobre eles. Eu acho que isso ajuda muito na instauração desse vínculo primário com a criança, né? A gente tirar essa romantização da maternagem, da maternidade e da parentalidade. Por exemplo, ter espaço para essa mulher, eu fazia muito isso nos grupos de parentalidade, dizer o quanto que está sendo ruim aquele período, o quanto que às vezes aquele período é difícil, o quanto aquilo é confuso para ela, que de repente a sociedade fala que ser mãe como é que é, de padecer no paraíso, né, viver no paraíso, e ela está exausta, cansada, perdeu o ser social dela, enfim, está passando um dos momentos mais difíceis da vida dela, e com um ser que nos encanta, que tem uma expectativa enorme que a gente cuide dele o melhor possível. Então, são sentimentos muito ambíguos que a parentalidade nos traz, né? Então, a gente, como profissional e facilitador dessa parentalidade, como apoio, a gente tem que, no mínimo, abrir espaço para esses lutos, para essas ambiguidades, falar sobre isso sem julgamento, deixar espaços mais neutros possíveis com relação a isso. Isso, mais do que você passar fórmulas de como essa mãe pode ser boa, esse cuidador, exercer essa parentalidade positiva, contribui muito mais para que essa parentalidade realmente seja saudável e se fortaleça, acaba trazendo uma prevenção das violências muito fortemente, acaba amenizando os efeitos hormonais, de ciclo de vida, do próprio puerpério ligado à depressão baby blue, à depressão pós-parto, que é assim, uma porcentagem enorme de nós mulheres vivemos isso e nem nos damos conta de que passamos por isso, não temos nem uma estrutura social que permita a gente viver essas fases, esses momentos. Então, como profissionais, eu acho que parentalidade positiva, a gente tem que pensar até muito mais nessas dores, nessa carga emocional subjetiva que esses cuidadores trazem, do que aquela receita de bolo das dicas do bom selo da parentalidade, certo? Então, aí eu falei lá no começo, né, que para mim ficava como uma descrição bem interessante da parentalidade positiva, ela ser suficientemente boa, responsiva, empática, e eu acho que isso tem tudo a ver um pouco com uma ambiência positiva. Sai aí de novo desse indivíduo, né? Lembrando lá do início, parentalidade aponta para laços sociais, para convivência, não só aquela relação dual cuidador-bebê. Então, uma parentalidade, na minha opinião, assim, positiva e saudável, ela pressupõe uma ambiência positiva, uma ambiência que tenha uma provisão, que tenha um sustento, um contorno. Como diz o provérbio, assim, né? É preciso uma aldeia para cuidar dessa criança, né? Esse cuidador, de alguma forma, ele precisa estar amparado numa rede de apoio, em políticas públicas efetivas, políticas públicas intersetoriais, de qualidade, como, por exemplo, o PIN. O PIN, vocês fazem isso, né? Vocês acabam sendo essa aldeia, nós acabamos sendo essa aldeia, e fortalecer essa ambiência que às vezes é na comunidade, que é no próprio bairro. A gente tem comunidades que são muito potentes, eu falei isso no último PIN, né? Que ali já tem muito recurso, muita estratégia. E você, às vezes, mais do que fortalecer aquele cuidador direto, você pode ter um olhar de fortalecer
essa ambiência. Na sua visitação, ter um olhar atento, quem é que exerce aquela função parental naquela comunidade, aquela função parental naquela família, naquele ambiente, e fortalecer aquela ambiência. Isso é muito positivo. A Uneira já vai entrar, eu vou só fazer Amanda, pode ficar tranquila, passando tempo, mas assim, tá muito bom, tá vindo questões, então pode ficar tranquila, tá? Eu só entrei para interagir contigo, bem tranquilamente. Tá, eu ia fazer um fechamento agora dessa parte conceitual para a gente já entrar na prática, que aí eu acho que ele pode até abrir, a Noira, para a gente conversar, e seria fechar um pouco com a comparação com a educação positiva. Eu vou falar bem pouco assim, de educação positiva, porque eu acho que, na verdade, não são coisas que estão afastadas, elas estão juntas, elas caminham juntas. Eu acabo entendendo a educação positiva como uma estratégia, né? Um nicho, algo dentro dessa parentalidade saudável, empática, responsiva. Então, na verdade, a educação positiva, que a gente já conhece um pouco mais pelo termo da disciplina positiva, eu não sei falar inglês, mas a gente tem uma linha, uma escola grande, né, nos Estados Unidos da disciplina positiva, e muitos autores, muitas dicas na internet sobre isso. Mas eu entendo que a educação positiva, né, qual seria aí essa comparação? Elas seriam mais estratégias educativas, não tanto voltada para toda essa parte relacional subjetiva que eu falei, seriam mais assim estratégias de como que você pode educar essa criança sem utilizar a disciplina positiva, a violência física, psicológica, né? Como que você pode promover o desenvolvimento físico, emocional e social da criança sem a disciplina positiva. Eu entendo esse como um conceito básico aí da educação positiva. E é óbvio que você desenvolvendo essa educação positiva com a criança, você trabalhando essa forma de educar, né, seja no contexto institucional, educacional, como no contexto familiar, você vai estar contribuindo diretamente para o estabelecimento de uma parentalidade positiva, saudável. Uma coisa está totalmente ligada à outra. Então, para fechar essa parte assim, conceitual, eu acho que na educação positiva, o que contribui para fortalecer a parentalidade positiva é um pouco você ampliar o conhecimento, né, desse cuidador direto sobre as fases, as etapas do desenvolvimento infantil, você mapear um pouco a comunicação, o que dá certo, o que fortalece a sua relação com aquela criança, né, a sua comunicação com ela. Eu acho que você, como apoiador, pode tentar ver as potências, habilidades daquele cuidador parental, em como ele resolve o conflito, como que ele media e negocia as situações com a criança e reforçar isso positivamente. A gente tem muita crítica, não faça isso, mas olhe para o bom, olhe para o positivo e reforce positivamente o que está funcionando ali naquela educação positiva que você percebeu. Eu acho que a questão da educação positiva, quando você substitui a prática punitiva para essa comunicação, para essas habilidades de negociação com a criança, você acaba desenvolvendo, tanto no adulto quanto na criança, um autocontrole emocional, a inteligência emocional. Então, ganha-se muito, porque uma criança educada a partir do viés do paradigma da educação positiva, ela vai ser um adulto que vai resolucionar os seus conflitos, vai lidar com seus impasses de uma forma mais inteligente emocionalmente, com mais autonomia, com mais segurança. É um pouco isso. Eu acho que eu não queria entrar muito na educação positiva, porque eu acho que ela está implicada na parentalidade positiva, ela acaba sendo uma estratégia para fortalecer essa parentalidade, ela acaba se dando ali nesse vínculo, nesse processo relacional. E aí eu ia fechar com isso, para a gente agora entrar depois nos grupos de parentalidade, nos grupos de apoio, nas práticas. E o que você acha, Neura? Acho que é por aí, acho que acho que foi o tema já foi. Não, muito bom, Amanda, assim, de colocar toda essa questão da parentalidade, que esse termo novo, que não é tão novo, né? O que eles exercem, a gente indo para a parentalidade positiva, né? Que é o que muitos visitadores lá na ponta, como fazer isso, e depois tu vais falar das atividades lá da
na primeira live, né? Para ter essa contribuição para a parentalidade positiva, que também não muda rapidamente, né? Não é um resultado imediato, é uma construção, às vezes muito pelos cuidadores parentais que não aprenderam de outra forma, né? Então não foi assim com eles, e eles estão só reproduzindo essa forma, né? Ao momento que a gente, como você colocou, com delicadeza, com empatia, né? Você mostra uma outra possibilidade, um outro caminho, sem aquela assim intervenção mais agressiva, mas não, vai na observação, no cuidado, né? De que forma pode se fazer diferente. E o importante, né, Amanda, apontar assim, quando assim, nossas equipes, às vezes estão nas famílias que percebem alguma coisa, né? Sugerir, olha, quem sabe, vamos sugerir um outro caminho, porque às vezes ele não aprendeu, uma outra possibilidade que se poderia fazer, né? Então, acho que foi muito importante, assim, essa contribuição. Tem aqui no chat, assim, ó, eu vou te colocar algumas coisas. Bom, eu, assim, essa webinar, com certeza, vou assistir muitas outras vezes, porque é uma questão, assim, que envolve a gente, que cada discussão, cada escuta, a gente aprende coisas diferentes, né? E é um aprendizado, que ótimo que seja isso. A questão do cuidado, né, das famílias, a singularidade de cada criança, de cada família, né, esse olhar que nós devemos ter também, né? Como você fala da receita de bolo, não é uma receita de bolo agora para todo mundo, não, vamos, alguns aspectos, algumas coisas, cada uma tem o seu jeito, sua cultura, né? Aos poucos a gente vai possibilitando outras estratégias para isso, né? Mas, assim, Amanda, surgiram algumas questões aqui. Bom, quanto à live, assim, parabéns, muitos parabéns, dando visibilidade para as crianças, né? A Maria Furtado, ela é de Rio Grande, ela é educadora parental, ela coloca: a educação parental é contínua, um processo com responsabilidade, pois vai transformar os relacionamentos com empatia. Por isso é um desafio e não uma fórmula mágica, né? Exatamente. Acho que isso que tu colocaste, né? A Cleci, nossa colega Cleci, coloca: como manter, uma pergunta assim, como manter o vínculo da mãe com seus filhos quando ela está no sistema prisional e as crianças morando com os familiares, né? Que eu acho que, assim, que tu colocas, assim, da questão das oficinas que tu desenvolveu, né? Nós, sim, também desenvolvemos na unidade materno-infantil aqui em Porto Alegre. Até o início da pandemia, a gente fazia também oficinas com essas mães, né, gestantes com crianças, né, que estavam na unidade prisional, muito trazendo, assim, elas, porque elas 24 horas estavam ali no papel no exercício da maternidade, né? Então, o quanto isso, assim, envolve essas mães o tempo todo, e o quanto é, assim, é cansativo, com quem que vou dividir, com quem que eu vou, num momento mais, compartilhar outros cuidados, né? De que forma é isso, né? Então, essa pergunta da Cleci, não sei se tu queres falar a respeito. Isso, eu acho que até vai pegar essa parte final que eu trouxe um pouco dos programas, né? Eu posso contar um pouquinho que vai acabar aparecendo isso, assim. A importância, né, gente, da gente ter grupos de orientações a pais, cuidadores, né, programas e grupos de parentalidade que façam esse apoio parental com uma vista de ampliar um pouco a capacidade desses cuidadores, né? Então, eu trouxe um exemplo prático. Aí, há alguns anos eu venho atuando nessa questão de grupos de parentalidade, né, de intervenção de parentalidade. Lembrando, como eu falei no início, o PIN sempre foi a maior referência para o desenvolvimento dessas metodologias para a gente. Então, eu desenvolvi um projeto numa instituição que se chamava Entrelaços, né, que ele tinha o objetivo de construção e fortalecimento dos vínculos primários, de trabalhar essa inter-relação, né, esse meio entre a criança e o cuidador direto, para fortalecer esses vínculos e prevenir as violências ali, desde a vida intrauterina até o final da primeira infância. E aí, esse projeto, institucionalmente, né, na fundação, ele tinha o objetivo de atender meninas e mães na infância e adolescência. Era uma realidade muito grande
aqui na região da Zona Oeste do município do Rio de Janeiro, tinha um índice muito alto de gravidezes na infância e na adolescência, meninas a partir de 11 anos de idade, né, gestantes. Então, a gente pensou como que trabalhar isso, e entramos com o projeto Entrelaços, que era um grupo de parentalidade. Esse projeto foi muito interessante, deu resultados muito bacanas, assim, a gente começou a aperfeiçoar essa metodologia, e depois de alguns anos da prática desse projeto, a gente acabou fazendo uma articulação e transferindo essa metodologia para a unidade materno-infantil do Presídio Feminino Talavera Bruce, aqui no Rio de Janeiro. É um presídio feminino que conta com mais de 6 mil mulheres encarceradas, né? E eles têm uma unidade materno-infantil onde ficam cerca de 10 a 20 mulheres. Graças a Deus, com os avanços dos marcos legais, agora está bem reduzido o número dessas mulheres, ótimo resultado. Está sendo mais aplicada a prisão domiciliar e outras estratégias, mas quando a gente chegou lá, a realidade eram 20 mais ou menos mulheres com seus bebês dentro de uma unidade prisional, que vocês têm aí essa experiência também no Rio Grande do Sul, e a gente foi com essa tarefa de trabalhar a parentalidade, o entrelaços, né, dentro desse sistema prisional. Isso mexeu muito com a gente, porque como é que a gente ia trabalhar um projeto de intervenção, de fortalecimento do vínculo, se esse bebê ia ser desligado dessa mãe daqui a 6 meses? Era muito contraditório como que você ia fortalecer uma relação, um vínculo, para haver um rompimento. Então, nosso primeiro desafio foi como pensar isso, e isso foi muito interessante, porque acabou trazendo uma lição aprendida para a gente, que a parentalidade positiva, ela, na verdade, ela não é só naquele primeiro momento, ou naquela primeira fase, ela é importante para o resto da nossa vida. Então, a gente começou a trabalhar esse viés com as mulheres, de que, independente da escolha, dos processos judiciais, das questões da pena dela mesmo, o tempo que ela ia ficar afastada daquela criança, se aquela criança ia ficar, se ela tinha rede de apoio, família estendida para ficar com a criança, ou se ela ia para uma família acolhedora, independente do destino daquela criança, daquele bebê, aquela parentalidade inicial, aquele vínculo inicial marcaria aquela criança e aquele adulto, ela, para o resto da vida. E acabou que isso a gente acha que ia ser difícil, e não foi. A gente viu na prática que tinham mulheres que iam fazer entrega de bebê para o sistema judiciário, e que elas começavam a ver o benefício daquelas oficinas nela como mulher, no empoderamento dela, nas questões de gênero, nas questões de autoestima, nas questões das suas competências, das suas habilidades, e aquilo tinha uma via de mão dupla, como eu falei, fortalecia ela, ver os ganhos naquele bebê, trazia um empoderamento, né? Ela se tornava um mote, o cuidado daquela criança, para ela, um mote de ressocialização, um mote de quebrar os padrões antigos de violência. Ela acabava se tratando, se curando também no desenvolvimento daquela parentalidade, e funcionava muito bem, né, essa questão. Então, isso, para mim, na questão do sistema prisional, a colega que perguntou, eu acho que o maior desafio é esse, como que você vai trabalhar um fortalecimento de vínculo com uma criança que pode ter um rompimento desse vínculo. O viés é você trabalhar que ela ter aquele momento saudável com aquele bebê vai marcar a própria vida dela, pode ser um mote, um diferencial de transformação na vida dela, e na criança como um todo, né? Eu acho que isso é bem interessante. A gente desenvolvia como a metodologia lá. A gente ia uma vez por semana, desenvolvia encontros semanais de observação livre entre a relação daquelas mães com o bebê, num espaço adequado, seguro para a criança, onde a gente potencializava a circulação da palavra, o vínculo livre entre o bebê, entre a mãe e a outra mãe. A gente fortalecia muito assim as trocas de experiências, de recursos. Olha, eu estou com dificuldade porque ela não quer mamar de jeito nenhum. Aí, como que funcionou para você? Alguém pode dividir? Então, a gente fortalecia essa rede de apoio mútua entre elas, para elas exercerem uma maternagem de uma forma melhor. Então, tinham os encontros livres de observação, tinham palestras temáticas, e um acompanhamento social que era feito de forma integrada
com toda a equipe do presídio, né, psicóloga, assistente social, e a própria equipe do judiciário. Exemplo, às vezes você tinha uma família no sistema prisional que já tinha o cuidador que ia receber ela lá fora, já tinha indicado pelo Ministério Público, acho que é o Ministério Público, Defensoria, não sei, quem ia receber. A gente conseguia fazer uma articulação intersetorial para aquela família que ia receber o bebê participar dos últimos encontros de parentalidade com aquela mulher que estava no sistema prisional, com aquele bebê, para a gente ir fazendo essa apresentação do bebê, a gente trabalhando isso. Porque estou falando aqui, parece fácil, mas assim, os bebês, no dia do desligamento, alguns tinham febre, tinham dor de barriga, eles sabiam o dia daquele rompimento. Então, conforme esse rompimento fosse sendo trabalhado, que ao contrário, não é assim, não dá o peito, não amamenta, porque aí o rompimento vai ser mais fácil. A gente via que quanto mais o vínculo era fortalecido, mais fácil esse desligamento era para o bebê, mais saudável ele era para o bebê. Então, a gente trazia essa família acolhedora ou essa família ampliada para participar dos encontros, e isso era muito bom. Se puder, para a gente fechar, mostrar umas fotos das atividades, não sei o que você acha. Isso aí. Aí a gente ia encerrando com isso, assim. Então, eu trouxe umas fotos um pouco para trazer exemplos de atividades que a gente fazia nesses encontros, né, nos grupos de parentalidade. As fotos vão estar variadas de contexto, vai ter dentro da instituição que a gente atendia essas mães grávidas e com bebês na infância e adolescência, e vão ter fotos da instituição de acolhimento. E eu não trouxe nenhuma foto do sistema prisional, porque, além de toda a questão protetiva desses bebês e das mulheres, eu não tenho autorização de imagem delas. Então, eu só trouxe aqui, a gente vai ver, eu não vou classificar, mas da instituição, né, que era uma fundação que eu trabalhava, e da instituição de acolhimento do município. Não tem do presídio, mas a metodologia é a mesma, tá? A gente levava os mesmos recursos, a mesma metodologia. Então, gente, eu vou trazer uns exemplos de atividade bem rapidinho para fechar, mas trazendo assim... Amanda, deixa eu só colocar aqui, assim, só para te atrapalhar. Nós aqui, as nossas, quando a gente trabalha na unidade materno-infantil, né, quando elas as crianças vão para a família extensa, enfim, a gente encaminha para as equipes do PIM, dos municípios, atenderem, né, na família extensa essas crianças, né? Exatamente, assim, claro que nem todas a gente consegue, por toda a dificuldade, por todo o contexto, né, mas isso sim, e agora, te escutando, a gente vai se inspirar, nós paramos as nossas oficinas em função da pandemia, mas te escutando foi uma inspiração para a gente tentar retomar, assim, enfim, né, porque o quanto é importante esse fortalecimento dessas mães, dessas gestantes, das crianças, é bem como tu disseste, assim, as crianças sabem, mas no dia, e as próprias mães, às vezes, elas criam, assim, a mais solta, que se dê com todo mundo, tipo assim, já para esse vínculo, ir para próximo, mas chega no dia, é um desespero, né? É horrível. E se você fortaleceu esse que vai acolher, a mulher se sente mais fortalecida, e o bebê também, o bebê sente muito. E vocês têm uma faca e o queijo na mão, que é a possibilidade dessa visitação. Por exemplo, no presídio, uma grande trava para a gente é que elas vinham de vários municípios, era um presídio estadual, então elas vinham de vários municípios. A gente não conseguia fazer esse acompanhamento de VD, de visita domiciliar, nos municípios que iam receber essas crianças. Muitas vezes essa criança não ia ficar nesse município aqui, porque era um presídio estadual, elas vinham de vários lugares, e a gente sentia muita falta disso, de como fazer o acompanhamento pós desse bebê, né? Manter esse desmame, né? Essa inserção no novo ambiente do bebê. E o PIN tem essa estratégia, né? Que é a faca e o queijo na mão para poder facilitar essa nova acolhimento, né? Essa nova inserção do bebê, assim. Então, gente, das atividades que eu vou trazer assim as fotos rapidinho, eu queria deixar uma sinalização, né, metodológica, que assim como a parentalidade não tem fórmula de bolo, as atividades também não, né, gente? Não é pegar, eu não vou conseguir falar para vocês, façam isso,
porque depende do contexto territorial que vocês estão atuando, depende do contexto daquela família que vocês estão acompanhando naquele momento. Então, é muito mais de ampliar o olhar de vocês, dar algumas dicas, porque só você, visitadora, cuidadora, é que vai saber o que funciona melhor com aquela família que você está acompanhando. A atividade ela tem que vir baseada um pouco no vínculo que você tem com elas, né, com essa família. Não adianta você pegar ali uma dinâmica na internet e replicar se de repente não funciona para aquela família que você está acompanhando, para aquele território, para aquele contexto. Então fica aí um alerta, né, que são sugestões, são compartilhamento de experiências que eu vivi com as equipes interdisciplinares, mas que você vai saber melhor do que ninguém como aplicar essas atividades, como entender o contexto daquela família e do território, tá bom, gente? Então, vamos lá. Essa foto que eu trouxe, por exemplo, é uma que a gente chama, né, de uma atividade que a gente fala observação e interação livre, que, quando a gente vai trabalhar com educadores, professores, educadores sociais, eles querem matar a gente, falando assim, mas como assim interação livre? Pega 10 bebês na sala, 10 mães olhando, e eu não faço nada, elas ficam perguntando o que vai ter, o que vai fazer hoje, qual é a atividade do dia de hoje. E eu adoro essa atividade, porque ela realmente é uma ausência de atividade dirigida. A gente costuma falar que a atividade de observação e interação livre é um momento onde você vai abrir um espaço para observar aquilo que há de espontâneo na relação entre os bebês e entre o bebê e a sua mãe. Então, você vai fazer uma visita numa família. É você realmente sentar no chão com aquela mulher, com aquele bebê, e deixar aquela dinâmica fluir naturalmente, espontaneamente. Não encher aquele copo de atividade. Hoje nós vamos trabalhar o desenvolvimento infantil do 1 a 2 anos. Então, vamos pensar o que faz o bebê. Não, você não vai trazer uma temática, você não vai dirigir aquela atividade. Você vai disponibilizar um ambiente confortável, seguro para aquela criança, trazer aquele bebê, aquela mãe, aquele adulto para perto do bebê. Você vai ser um facilitador, um mediador daquela conversa, daquela brincadeira. O brincar serve muito como uma ferramenta da atividade de observação livre, de interação livre, e você vai apenas observar, mediar, fazer pequenas pontuações. Por exemplo, nossa, que interessante, você está vendo que ele está conversando isso com você? Nossa, que interessante, parece que ele está interessado nesse brinquedo. Ele já fez isso antes? Como é que é isso para você? Vou dar um exemplo de cenas que acontecem, às vezes, dentro da interação livre. O bebê pega, uma vez eu vi uma cena interessantíssima, o bebê pegou aqueles telefonezinhos de plástico, né? Que tem fio, e ele pegou o fio daquele telefonezinho e começou a brincar com aquele fio, e pegava o telefonezinho, brincava com o fio, aí me dava o telefonezinho, me dava o fio, e eu falei, nossa, eu acho que ele está falando de fio. Esse fio liga onde? Aí eu perguntava para a mãe, né? Onde será que ele está? E aí o bebê, pequenininho, menos de 1 ano, pegou o fio e foi lá na barriga da mãe. E pegou o fio assim e colocou na barriga da mãe. Ele está falando da vida intrauterina dele, né? Ele está falando de um cordão que ele conhece muito, que é um cordão que ele conviveu anos e que liga ele àquela mãe. E aí você ali só vai sinalizar que interessante, ele está fazendo uma ligação com você, ele está usando um fio, e ver como aquilo bate naquela mulher, como aquilo bate naquele bebê. Você vai quase que fazer um enunciado daquilo que você já está ali observando, e não depositar uma atividade temática específica. Então, essa foto é um exemplo de observação livre, onde a gente botava todas as mulheres em roda, em volta dos bebês, e elas queriam matar inicialmente a gente, porque elas iam ficar 1 hora observando a interação livre dos bebês com os brinquedos, com os outros bebês e com elas mesmo, né? E era uma atividade livre. Podemos ir para outra foto. Essa foto eu trouxe, que é um exemplo de atividades de conexão, tá? Primeiro, a gente faz alguma atividade onde ela se conecta ao corpo do bebê com ela mesma. Pode ser deitado, pode ser sentado, mas um pouco do toque, né? A gente traz a coisa Às vezes a mulher não tem aquela habilidade de fazer massagem, chantá-la,
criar isso tudo às vezes é muito idealizado. Então a gente fala assim, faça o que você quiser, deita, interaja com ela, faz uma brincadeira, mexa com o corpo, faz uma atividade de conexão corporal. E aí, após ela fazer essa atividade um pouco de conexão com a bebê, com o corpo da criança, a gente traz uma conexão com a própria infância. A gente faz uma brincadeira com elas, né? Onde a gente convida elas a contar para a gente qual foi o brinquedo ou a brincadeira que marcou a sua infância. O que ela lembra de uma brincadeira que marcou a sua própria infância. E aí ela conta uma brincadeira variada ali, um jogo, né, um lúdico, uma brincadeira de roda, uma música, e a gente pede para ela ensinar para a gente como que é aquela brincadeira. Funciona muito porque o adulto está muito desacostumado a brincar, e quando a gente lembra daquela brincadeira que marcou a nossa infância, é sempre um momento de muita descontração, lúdico, a gente realmente se conecta na nossa própria infância, né? Então, a gente faz isso. Após ela se conectar com o corpo do bebê, pensar esse ser infantil, essa criança, tocar nela, a gente leva ela lá na própria infância. Que é um pouco que, a partir dessa conexão, ela possa ir se conectando com as infâncias, né? E lembrar da infância dela. Às vezes é muito duro, porque às vezes essa mulher não brincou, às vezes essa mulher não tem boa lembrança dessa conexão da infância, mas você acolhe isso também, você dá espaço a isso, e tenta ver qual era o recurso. Eu lembro que uma vez uma mulher trouxe e falou, eu não brincava, porque eu tive que começar a trabalhar aos 9 anos de idade, na plantação ou na agricultura. E aí você perguntava, e como era esse trabalhar? E a partir dela ir contando, você via que ela desenvolvia diversas brincadeiras com dinheiro, com a moeda que ela ganhava, e a gente ia tentando potencializar aquilo, e quando você via, a brincadeira estava presente ali, e ela não tinha se dado conta, e a gente tentava estimular isso. A gente traz essa atividade de conexão com a própria infância por causa disso. Assim, não tem como você trabalhar ela ser uma cuidadora que vai pensar a infância da criança se ela não se conectar com a própria infância dela. Você não transmite para o outro aquilo que você não possui, né, dentro da gente, assim. Então, vamos para... não, aí o que... isso, vamos para a próxima? Foto? Tá. Aí eu trouxe fotos, gente, acho que é legal de vocês verem isso. São desenhos e frases que eu fiz dentro da instituição de acolhimento, dentro do abrigo. A gente trabalha oficinas de fortalecimento de vínculo, então, geralmente, a gente mostra ou um filme, um vídeo, ou traz um assunto dentro dessa temática do fortalecimento de vínculo, e depois devolve para aquela mulher, para aquele cuidador, assim, o que é vínculo para você? E pede para ela desenhar ou ela escrever após a gente falar sobre a temática, né? Para inspirar ela, fazer ela refletir, geralmente faz uma roda de diálogo, ou ver um vídeo, ou ver um filme. Às vezes eu uso muito depois de ver o começo da vida. Boto lá o vídeo, o começo da vida, e pergunto, e depois faço essa dinâmica. E aí a dinâmica é assim, o que é vínculo para você? E aí eu trouxe um pouco como elas responderam, o que é vínculo para elas, né? O que é vínculo para elas, o que é vínculo afetivo para elas. Lembrando que são mulheres, numa faixa etária mais ou menos de 18 a 29 anos, que estavam anos cronicamente em situação de rua e sob o uso de substâncias psicoativas, em especial crack, e estavam ali ou gestantes ou puérperas. Então, olha como que foi aí vínculo para elas, né? Pode ir passando, que são várias expressões. Uma colocou a mãe conversando com o bebê e dando carinho, filho para nós é tudo na vida, a gente não tem nada para oferecer direito, mas a gente pode dar muito amor e carinho. Pode ir passando. Ali, ela desenhou, tá vendo? Um bebê na mão e, ao mesmo tempo, tem uma ligação ali, tá vendo? Com o rosto dela, olha que interessante. Sai algo, a mão conectando, né, no rosto dela, tem um vínculo de toque, né? Uma mãe, quando põe a mão no filho, no rosto ou no peito, isso é um vínculo. Ela traz aí a questão do contato físico, né? Da mãe e do filho, dos cuidados.
Vínculo é algo que une e estabelece um relacionamento. Essa aí provavelmente a educadora escreveu, que ela pediu. Ligação. Vínculo é ligação. Foi também como veio. Vínculo é algo que une e estabelece um relacionamento. Amor, carinho, atenção, proteção. Bem na parentalidade positiva, né? O que é vínculo? Resposta: vínculo é uma relação de afeições criadas de amor e carinho. A outra desenhou também a mãe e o bebê, um bebê grandão, né? E ali ela está distante um pouco desse bebê, né? Não sabemos qual é o contexto que ela está sentindo aí nessa maternagem, né? Mas estão sorrindo. Trocar fralda, dar de mamar, dar banho, amor, carinho. Aí pegando um pouco as AVDs, né, as atividades de vida diárias, amamentar, alimentar, como uma forma de fortalecer esse vínculo. Mãe, filha, família, união para sempre, cuidado, proteção, carinho, um com o outro. Um com o outro. É o vínculo para ela. Aí eu trouxe já na outra atividade, então, só do fortalecimento do vínculo, voltando um pouquinho, eu acho que elas falam por si só, né, o que é vínculo para elas, o que acaba ficando dessa instauração de vínculo. E aí, ali na última foto, né, na penúltima que a gente está ali, eu trouxe esse exemplo dessa imagem, que é o seguinte, foi uma atividade que a gente fez em conjunto, onde a gente levou grafiteiros para pintar o muro da instituição, né, trouxe grafiteiros para pintar cenas de vínculo, por quê? Você às vezes pode não ter um recurso para ter grafite, ter algo tão esplendoroso como esse grafite que eu trouxe de exemplo para vocês, né? Mas se você fortalece e estimula aquele ambiente que você vai trabalhar a parentalidade, as oficinas, por exemplo, trazendo pequenas imagens de vínculo mãe-bebê, de cenas que te remetam à parentalidade, pode ser pai-bebê, cuidador-bebê, mas trazer essas imagens em fotos coloridas e colocar no chão aonde você vai desenvolver aquela oficina, pendurar, né, que a gente fala assim com as fitas, aquelas imagens para o ambiente onde aquela oficina vai estar acontecendo, é uma forma de você estimular pelo recurso, né, visual, aquela ambiência do fortalecimento de vínculo. Você acaba estimulando de alguma forma com imagens, com ambiência. Então, pense sempre o ambiente. Então, isso daí foi uma conquista enorme, a gente conseguiu fazer uma ação grande de grafite, né, que não é esse, dentro do presídio, onde toda a parede remetia a essa questão do relacional, do vínculo. E aí eu não pude trazer, eu trouxe esse para exemplificar, mas a gente fez isso dentro do presídio. Então, dentro da unidade materno-infantil, a gente construiu junto lá, né, o presídio construiu uma parede onde tinha imagens, tem até hoje, imagens dessa mulher, de desenhos de mulheres com bebê, de vinculação. Isso estimula visualmente, isso cria uma ambiência propícia para essas atividades acontecerem. Você marcar que aquele espaço que acontece as oficinas, as atividades de apoio parental, ela já tem essa memória, essa característica da relação cuidador-bebê. Né? Então, eu trouxe esse exemplo, o CRAS, que é o Centro de Assistência Social da nossa região, lá do abrigo, ele tinha também todo um visual da parede e tal, porque a gente acaba pensando nessas instituições de proteção ou de atendimento à criança e à mãe, muito só nas regras, né, gente? A gente pendura só assim as leis que tem da infância, como amamentar, como vacinar, como ter alimentação saudável, e a gente esquece dessa parte mais relacional, subjetiva. Então, traga elementos que façam esse estímulo também. Então, eu trouxe exemplo um pouco concreto para que é muito importante nessas atividades a gente pensar num ambiente propício, um ambiente que estimule aí esse processo vincular. Vamos para o próximo, que eu acho que são as oficinas temáticas. Isso. Aí eu trouxe um exemplo consegui trazer dentro do abrigo, esse que eu estou comentando, de uma unidade de acolhimento que acolhia apenas mulheres com bebês.
usuárias de substâncias e com seus bebês, né, elas saem da situação de rua para esse acolhimento com o bebê após sair da maternidade. É um trabalho que tem um objetivo de evitar o desligamento desse bebê pelos oficiais de justiça, pelo sistema de garantia, já dentro da maternidade, porque eu não sei como funciona aí no estado de vocês, mas no Rio de Janeiro, eu falo mesmo, a gente vê uma questão compulsória de desligamento desses bebês por racismo, gênero, julgamento, da questão do uso da substância psicoativa. Então, esse bebê, ele nasce dessa mulher que está em situação de rua, usuária de drogas, e quando nasce, às vezes ela nem vê esse bebê após a sala de parto. O oficial de justiça já está na porta esperando para acolher esse bebê, para fazer um desligamento, por essa mulher não ter condições ou capacidade, né, assim julgado, mas sim ela ter o direito às oitivas, às escutas, ao processo de acompanhamento, para ver se ela tem família ampliada, se ela tem família estendida, enfim, tudo isso, né, E aí o município desenvolveu esse abrigo, que foi a Unidade de Reinserção Social Casa das Margaridas, onde a gente conseguiu fazer uma porta de saída da maternidade, dessas mulheres virem com o seu bebê para a instituição de acolhimento, e até esse cuidado ser um mote de ressignificação ou de novo caminho de vida para ela, ou da entrega responsável, mas feita de uma forma saudável e implicada, né, dessa mulher. Então, esse exemplo aí de atividade é uma oficina temática voltada para a educação parental, onde cada oficina trabalhava fases de desenvolvimento do bebê, a importância dos mil dias de vida do bebê, entendendo o que se passa na vida intrauterina, prevenindo e conhecendo a depressão puerperal, a relação mãe-bebê junto com a educação positiva. Então, eu estou trazendo uma atividade onde a gente está mostrando o filme Começo da Vida, esse filme que a gente está mostrando para elas, e a gente ia dali falar um pouco sobre a importância da vida intrauterina, né, que tinham gestantes, como que aquela gravidez marca depois a relação do bebê e tal, e aí é um exemplo dessa atividade, certo? Até o que eu falei do exemplo anterior, tá vendo ali na parede, bem no cantinho, os desenhos, coisas pregadas, então é você pensar aquele ambiente que remeta àquilo, né, que você vai trabalhar, pensar nesses detalhes, assim. Uhum. A próxima... eu acho que acabou. A próxima é um exemplo também sobre atividade temática. A gente trabalhando com elas as tipificações de violência contra a mulher, os exemplos de violência contra a mulher, que foi o tema aí de vocês do último PIN, a lei Maria da Penha, as redes de serviço, onde elas podem procurar apoio, e aí a gente trabalha toda essa parte muito forte do empoderamento feminino. Quando você está trabalhando maternagem, você tem que fortalecer aquela mulher como mulher, né? No seu empoderamento econômico, desejos e inspirações profissionais, aumento de escolaridade, que aí entra todo o trabalho com a rede intersetorial, né? Então, aí a gente trabalhando um temático de prevenção das violências, a partir de tipificar as violências contra a mulher. Vamos lá, tem mais alguma? Sim, essa eu trouxe um exemplo que é como que nas AVDs, que a gente chama das atividades de vida diária, banho, troca de fralda, alimentação, amamentação, você deve estimular a conversa com o bebê, o falar com a criança. Então, quando a hora do lanche, a hora da alimentação, nesses grupos de parentalidade, ela não é só dar a comida para o bebê, o lanche para o bebê. A gente fala que é a hora do bate-papo com o bebê, a hora de conversar com o bebê. Então, na hora de trocar a fralda, isso a gente se inspira muito no método Pickler, né? Da Amy Pickler, eu não sei se vocês conhecem, que na verdade não se fala uma metodologia Pickler, mas é mais uma forma de fazer pickleriana, né? Um método Pickler, onde você deve estimular uma coreografia do cuidado que coloque essa criança como um sujeito ativo na cena, né? Que você deve informar a ela o que você vai fazer com o corpo dela, você deve tentar, ao mesmo tempo, traduzir esses movimentos livres da criança, de forma que não seja só uma relação
de cuidado passiva. Em que exemplo? Você vai trocar a fralda dessa criança, é muito importante você respeitar o tempo dela nessa troca de fralda, não ser aquela coisa tão mecânica, tão automática, e comunicar, informar, olha, agora eu vou tirar a sua blusinha, vamos aqui mexer no seu braço esquerdo, vamos tirar aqui essa manga, vamos desabotoar agora o seu macacãozinho. Amanda, mas eu vou fazer isso com um bebê de 6 meses, ele não vai entender nada. A gente faz um exercício na frente delas, como educador, como profissional, e aos poucos a mãe vai fazendo. Aos poucos ela vai vendo que você conversa com aquele bebê, independente da faixa etária dele, e ela vai reproduzindo isso, ela vai se inspirando nisso. E o retorno que elas trazem, eu não estou, né, uma nem duas, não. Elas falam assim, Amanda, eu comecei a conversar com eles depois do banho, que eu ia vestir a roupa e tal. Amanda, como é que pode? Quando eu falo assim, agora eu vou colocar a sua camisa, ele me dá o braço e ele tem meses. Ele levanta o bumbum, eu falo, porque ele está agora se sentindo parte daquele cuidado, né? Parte daquele processo. Então, a gente chama das atividades, a gente costuma botar o bebê numa altura da mãe, da cuidadora. Então, ela vai para o chão e o bebê vai para uma cadeirinha menor, especial, para que fique na mesma horizontalidade, não fique aquela mãe que alimenta de cima para baixo, né, naquela cadeira de alimentação, ou no colo, que aí já tem essa posição hierárquica da mãe de cima para baixo alimentando. Então, a gente estimula que seja nessa horizontalidade e fala que é a atividade do bate-papo com o bebê junto com as AVDs, que são as atividades de vida diária. Troca de fralda, amamentação. É uma atividade muito rica, essa de estimular a conversa com o bebê, né? Desde o útero, né, gente? E eu acho que, por fim, não tem mais foto, né? Eu acho que acabou de que eu trouxe, né, de foto. Ah, sim, essa é muito boa. Eu ia falar, se não tem, eu ia falar sobre ela. Eu acho que, por último, eu trouxe uma atividade onde a gente faz com as famílias, né, um mapa afetivo do território, né? Então, esse é um exemplo, na verdade, de um trabalho com família, um pai, né, um homem que está até segurando aí a imagem. Ele escolheu essa imagem de uma mulher no centro, talvez inspirado ali na companheira, né, na mãe do filho, mas a gente pede para aquela família desenhar o que ela conhece daquele território, em termos de serviços, atividades de assistência, educação, de apoio àquela família, para aquela parentalidade, o que ela conhece. O CRAS, o Conselho Tutelar, a Clínica da Família, o posto de saúde, às vezes aparece até assim, eu conheço a oficina de dança, eu conheço o clube, eu conheço Zumba. Era uma moda que estava aqui, acho que era Zumba. E eu lembro um que desenhou a dança, né? Aí tal, eu falei, o que é isso? É um serviço? Ela falou, não, é uma oficina que tem na praça de dança. É o que ela identificou como um serviço do território. Então, esse é numa cartolina livre, você leva revistas e pede para ela tentar desenhar qual é o mapa afetivo que ela tem daquela comunidade, daquele território, e com isso você vai poder tirar uma deixa para informar, apresentar para ela os serviços da rede intersetorial que ela tem ali na região, né, próxima a ela. É isso, eu acho que as outras atividades mais pedagógicas, né, as atividades de educação parental que você tem temáticas, como eu disse, psicológicas, né? Como eu disse, vocês vão avaliar, vão acabar lançando mão de dinâmicas de acordo com a família que você acompanha, né? Com aquela realidade, com aquele contexto. Sim. Eu vou deixar, só para a gente fechar, gente, sugestão que eu falei, que eu citei, né? Eu trouxe umas sugestões de textos e materiais. Então, queria sugerir para vocês, assim, que eu gosto muito da Vera Iaconelli, que é uma psicanalista que fala bastante de parentalidade, e ela tem um livro chamado Parentalidade, vale a pena ler, é bem na psicanálise, mas é interessante. Tem na internet, no Instagram, no YouTube, a EPP, que é uma escola de parentalidade que é voltada para profissionais, porque você não tem faculdade, né, especializações nessa área. Então, quando eu fui procurar, eu achei a EPP, que se chama Escola de Parentalidade, tem no Instagram, tem no Facebook, e são para profissionais interessados na formação. Elas dão cursos, dão formação nessa área. Eu uso muito o Winnicott, que é antigo, velho Winnicott, psiquiatra e psicanalista, mas é uma referência boa para trabalhar a parentalidade suficientemente boa. Uso muito
eu não sei falar direito, Bowlby, né? Bowlby, que ele traz a teoria do apego, acho que é essencial, então ele tem ali a teoria do apego, do Bowlby, escreve Bowlby, e por fim, eu acho que um dos primeiros psicanalistas que escreveu sobre a parentalidade foi o Lebrun, que ele tem os paradoxos da parentalidade, que é o Jean-Pierre Lebrun, que ele tem os paradoxos da parentalidade. É um texto que tem em PDF na internet, se chama Os Paradoxos da Parentalidade. Trouxe essas referências. A Amy Pickler, que você bota no Google, tem milhões de dicas sobre o manejo Pickler, né? Acho que fica aí a dica. A gente tem a Rede Pickler Brasil, que é super legal. Você bota no Instagram, tem muita atividade para fazer cuidador com bebê pequeno. Queria deixar por fim essas dicas para vocês. Eu falo muito, né, Neura? Não, aliás, foi muito rico. Quantas atividades, acho que todas as equipes vão se contemplar e vão revisitar muitas vezes essa webinar. Amanda, em função assim, do adiantado da hora, nós tínhamos 3 vídeos, mais uma pergunta encaminhado para os municípios, mas vamos combinar o seguinte, tá? A gente vai te encaminhar esses vídeos e a pergunta também, tá? Para você, para tomar conhecimento, enfim, que era para durante a apresentação, mas acho que não, tudo está tão bom assim que não dá para cortar nada. Então, eu só quero assim, agradecer o vídeo de Minas do Leão, que foi a Helena, que é coordenadora do PIN, que encaminhou para nós. Minas do Leão é uma cidade a 60 quilômetros daqui. Eu quero agradecer a Fernanda, de Quaraí, que é município na divisa com Artigas, no Uruguai, que encaminhou um vídeo também. Tá? Ela é supervisora do PIN-CF. A Mel, que é nossa estagiária e ex-visitadora do PIN, também encaminhou um vídeo, né? E a Andriele, de São Francisco de Assis, que ela encaminhou também pelo WhatsApp uma pergunta, não encaminhou um vídeo, né? E que eu acho que, com certeza, assim, agradeço, gurias, que vocês enviaram, mas, assim, vamos... Ai, Amanda, desculpa, gente. Meu Deus, a gente vai ter acesso, que eu posso responder a elas numa boa no e-mail. Meu e-mail também, eu acho que o Márcio, a equipe botou aí, podem me mandar, eu posso trocar particularmente para alguma dúvida, alguma resposta. Sim, a gente encaminha bem tranquila, tá, Amanda? Porque não tinha como a gente não romper. Eu sei que essa parte das fotos, das atividades foram muito boas, assim, e assim, o pessoal está aqui, em função do adiantado da hora, continua firme e forte, tá? Então, eu acho que a gente vai... Não sei se tu queres dar uma palavra final para a gente encerrar o nosso PIN Debate de hoje. Não, eu acho que foi isso, agradecer. Espero que não tenha sido muito conteúdo, estou disponível para trocar com vocês, receber essas perguntas, peço desculpas, assim, a gente vai falando, não vê a hora, né? Achei que até dá tempo, peço desculpa mesmo aí de não ter aberto um pouco para esse diálogo, mas eu estou super aberta, me mandem e-mail, espero ter ficado, assim, um resumo básico aí, e contem comigo, eu quero agradecer mais uma vez ao PIN, que ano que vem a gente possa se ver pessoalmente, se encontrar pessoalmente e ampliar esse debate. Obrigada, viu, gente? Com Obrigada certeza. Mesmo. Me inscrevam. Não, disponível. Ok, o ano que vem já com a Yolanda também, né, gente? É verdade, é verdade. Então tá, Amanda, assim, a gente agradece. Eu queria deixar desculpa, uma dica. Eu fiquei super feliz, você falou da Semana Estadual do Bebê, né, que o tema vai ter aí a participação infantil. Então, eu acho que, por final, participem da Semana Estadual do Bebê, porque a participação infantil é uma ferramenta importantíssima para a educação parental, para a parentalidade positiva, fortalecer essa autonomia da criança e, consequentemente, das famílias. Então, aproveitem a temática aí da Semana Estadual do Bebê e conheçam também a participação infantil. Então, é isso. Assim, eu quero dizer, assim, só para finalizar, que esses espaços de formação que acontecem no PIN, eu acho que são necessários, assim, para que a gente possa, para possibilitar a troca de experiências, de vivências, de percepções, né? E além de toda a sensibilização que a gente tem, assim, para se construir uma cultura de respeito aos direitos humanos, né? E uma cultura de paz.
tá? Então é isso, minha gente. Muitíssimo obrigado para todo mundo. E até agora, dia 24, de manhã, que nós teremos o seminário, tá bom? Um beijo para vocês e até o ano que vem, nosso próximo Pin Debate. Tchau, tchau.